gravação lá para rolar enquanto faz, né? Então, tudo que eu digo na aula, tudo que é comentado, tudo que tem nos slides, já que vocês não receberam os livros, é só isso que eu cobro na avaliação. Então, eu acho meio estranho as notas baixas, né? Mas eu também entendo que existem pessoas com dificuldade, né? Seja de internet, seja de aprendizagem. Então, essas pessoas têm que me procurar, têm que falar, para que a gente possa compreender um pouco melhor, né? Mas, de maneira geral, as avaliações foram ótimas, as notas, né? Tivemos muitas notas acima de 8, 8, 9, 10. Qual é o E preconceito vamos com lá. 8, professor? Hã? Qual é o preconceito com 8? Não, nenhum. 8 é uma nota excelente. Inclusive, eu queria E a tirar minha, né? só 8. Então, vamos lá, corrigir, né? Para a gente não perder muito tempo. Eu vou ler a primeira e depois eu vou pedindo que vocês leiam aqui algumas questões para vocês me darem aí uma força, beleza? A primeira questão diz o seguinte, ó. O termo democracia tem origem grega, podendo ser etimologicamente dividido da seguinte maneira. Essa palavra etimologicamente, gente, tem a ver com a origem da palavra, certo? Sempre que vocês escutarem, né, verem essa palavra etimologia, etimologicamente, vocês vão lembrar que ela tem a ver com a origem da palavra. Então, a palavra democracia, na sua origem, ela significa o seguinte, né? Demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Então, poder ao povo, né? O poder do povo. No entanto, a democracia desenvolvida no século V a.C., período clássico de Atenas, excluía, olha só, a democracia excluía, sim, a democracia de Atenas excluía alguns grupos importantes da sociedade. Ou seja, tinha algumas pessoas que não participavam da democracia. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses grupos. Então, quem eram os grupos que não participavam da democracia de Atenas, gente? Vocês marcaram o quê? Vou repetir a pergunta. Quais eram os grupos que não participavam da democracia de Atenas? Eram 3 grupos, né? Ah, essa eu sei, essa eu sei, essa eu sei. Peraí, professor. Que não podia, né, fazer parte? Isso, Mulheres, escravos e estrangeiros. isso mesmo. Parabéns. Mulheres, escravos e estrangeiros. Por que que esses grupos eles não participavam da democracia? Porque eram grupos de pessoas que não tinham direitos políticos, né? Eram pessoas que não podiam votar, eram pessoas que não podiam ser votados, eram pessoas que não eram considerados cidadãos, certo? Somente os homens livres que podiam fazer todas essas coisas. Então, democracia, né, participação do povo no poder, não tinha aí a participação das mulheres, não tinha a participação dos escravos, que eram escravos de guerra, e não tinha a participação dos estrangeiros, que era qualquer pessoa que não tinha nascido em Atenas. Ok? Então, primeira questão, resposta correta, letra C. Ok? Vamos agora falar. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Acho que não. Então, vamos agora falar um pouco daqueles que participavam, tá bom? Daqueles que a gente chama de homens livres. Alguém poderia ler a segunda questão? Mais alguém? Um de cada Eu vou vez? ler então, já que ninguém.
Vai, Milena, na rocha. Milene, professor, me acabou agora. Pois aqui tem Milena. Ó, pode ver. Milena, você leu Milene. Não, na rocha. Os chamados homens livres eram os únicos considerados cidadãos portadores de todos os direitos na cidade do período clássico. Além de poderem votar na Assembleia, podiam também expressar suas opiniões na Ágora, local onde os gregos se reuniam. Ser do sexo masculino era uma exigência para se encaixar nesse grupo. Que outras exigências eram necessárias para a participação política em Atenas? E aí, gente? Somente os homens, certo? Somente os Ter mais de homens. 21 anos, Hum, ter recebido boa educação e ser filho de pais atenienses. Acertei? isso mesmo. Já tirou dois. Então, ó, somente os homens, eles podiam participar da política na cidade de Atenas. Percebo que era uma política bem machista, bem excludente, né? Já que as mulheres eram a maioria da população. Então, esses homens chamados livres, né? Eles podiam participar das discussões políticas. Na verdade, eles tomavam as decisões, né, do futuro da cidade de Atenas. Mas, além de ser homem, eles tinham algumas outras exigências para participar da democracia, né? Que exigências eram essas? Primeira, ter mais de 21 anos, né? Então, não é qualquer pessoa, não é qualquer homem de qualquer idade que poderia participar da política. Tinha uma idade. E por que que tinha essa idade? Porque os atenienses, eles eram educados, né? Eram educados, aí a gente já vai ver aqui uma outra exigência, né? Que é a segunda, ter recebido uma boa educação. Eles eram preparados desde os 4 anos até os 21. Então, eram 17 anos de preparação para que eles pudessem participar da política. Não tinha, assim, uma escola, na realidade, né? Eles eram mandados para um mestre, um professor, e o mesmo professor ensinava esse jovem dos 4 até os 21. Então, eles acreditavam que somente depois desses 17 anos, né, somente após os 21 anos de idade, é que esses indivíduos estariam realmente preparados para participar da política, ok? E uma outra, a terceira exigência era ter os pais atenienses. Não bastava a pessoa ter nascido em Atenas, mas os pais também tinham que ter nascido lá. Então, resposta correta, letra C, de coelho. Vamos para a terceira questão. Uma outra pessoa pode ler a terceira? Mais alguém? Acho que não. Professor, eu até leria para Posso ler, você. professor? Só que. Ah, não, dá para ler. Ah, mas se quiser não. Vai, vai, pode E eu ler. ler, Érica? Vai, Gleice, tu lê essa, ela lê a outra. No século V a.C., Atenas vivia no auge de sua democracia. Nesse mesmo período, os teatros estavam lotados, afinal, as tragédias chamavam cada vez mais a atenção. Outro aspecto importante da civilização grega da época era os discursos preferidos na ágora. Para obter a aprovação da maioria, esses pronunciamentos deveriam conter argumentos sólidos e persuasivos. Nesse caso, algum cidadão procurava aperfeiçoar sua habilidade de discursar. Isso favoreceu o surgimento de um grupo de filósofos que dominavam a arte da oratória. Estes filósofos vinham de diferentes cidades e ensinavam sua arte em troca de pagamento. Eles foram durante criticados por Sócrates e são conhecidos como. E aí, gente? Vocês marcaram o quê? Sofistas. Eu botei sofistas. Sofistas também. Sofistas. Não confundir com surfistas, né, gente? É sofistas, com O.
Sim, professor, Exatamente. parece demais. O que acontecia, gente? Naquela época, como a gente vem falando, né, existia a democracia. O que é a democracia? A participação de todos no poder. A gente já sabe que mulheres, escravos e estrangeiros não participavam, só participavam os homens, que eram ricos, que tinham recebido uma boa educação e que os pais tinham nascido também em Atenas. Então a gente percebe que essas características, que essas exigências, faziam da democracia de Atenas um lugar bem especial, né? Um lugar bem especial, um lugar bem diferente. Não tinha assim muitos casos de corrupção envolvendo dinheiro. Na realidade, o poder ele não estava em quem era mais rico ou em quem era mais forte, quem se utilizava da violência, né? Mas o poder ele estava centralizado nas mãos daqueles que se expressavam de uma maneira melhor. Então a palavra é que era o poder daquela época. Se você soubesse se expressar bem, se você soubesse defender bem uma ideia, consequentemente, você iria se destacar. Você iria convencer outras pessoas dos seus ideais. Então, nesse sentido, existiam sim algumas pessoas que, apesar de terem recebido uma boa educação, elas não conseguiam se expressar muito bem. A gente sabe que existem pessoas que são muito inteligentes, mas não conseguem socializar aquilo que elas sabem. Então, foi exatamente por isso que surgiu nesse período um grupo chamado de sofistas. Os sofistas, eles eram professores que viajavam de cidade em cidade e eles ensinavam basicamente duas matérias, duas disciplinas. A primeira disciplina era a oratória, que é a arte de falar em público, e a segunda disciplina é a retórica, que é a arte de convencer pela fala. Então, os sofistas eles ficaram muito conhecidos justamente porque praticamente todo mundo precisava das suas aulas, mas eles não ensinavam para todo mundo. Eles só ensinavam para quem pudesse pagar. E era exatamente por isso que Sócrates ele criticava tanto os sofistas, porque para o Sócrates o conhecimento não é algo que deva ser comercializado, não é algo que a gente deva pagar por isso, né? Mas a gente vai saber disso depois. Então, resposta correta, letra A, sofistas. Vamos para a quarta questão. Quem é que ia ler? A Érica, é? Isso. A Rocha. A construção da história requereu lutas contra as dificuldades naturais e grande capacidade de invenção. Muitas reflexões filosóficas foram importantes para pensar a condição da cultura. Os sofistas contribuíram com essas reflexões quando: Você pode ler as alternativas? letra A. Confirmaram as teorias políticas de Sócrates, ressaltando o valor da República Democrática. Letra B. Seguiram os ensinamentos do cristianismo, fundando uma religião sem rituais e hierarquias. Só um momento que tem uma coisa aqui no meio. Letra C. Defenderam a relatividade, mostrando as impossibilidades para se chegar à verdade universal. Letra D. Nenhuma das alternativas anteriores. Eu coloquei A. A. E aí, gente? Os sofistas, eles confirmavam as teorias de Sócrates? Sócrates não se dava muito bem com eles, né? Exatamente. Então, Acho que eu coloquei a letra C. por que que eles não se davam muito bem, gente? Porque eles discordavam de algumas coisas, principalmente no que se refere à política. Se a gente voltar aqui, ó, na questão anterior, a gente vai encontrar, ó, eles foram duramente criticados por Sócrates. Foram duramente criticados. Essa crítica ela está justamente no fato de que eles discordavam em alguns aspectos, principalmente naquele que eu falei para vocês, na questão anterior.
os sofistas, eles cobravam para dar aulas. Sócrates, ele abominava isso. Então, eles eram inimigos, certo? Eles eram inimigos, eles pensavam diferente. Então, não pode ser a letra A, certo? Eles não confirmaram as teorias políticas de Sócrates, pelo contrário, eles pensavam diferente. A letra B, ó, seguiram os ensinamentos do cristianismo? Também não. Nós estamos falando, né, o período que os sofistas viveram foi o período de 500 anos antes de Cristo, século V antes de Cristo. Então, o cristianismo nem existia. Como é que os sofistas iam seguir os ensinamentos de algo que ainda não existia? E só resta então aí a letra C, ó. Defenderam a relatividade. O que é relatividade, gente? Alguém sabe? Alguém lembra aí da nossa aula passada? Por exemplo, na aula passada a gente viu, né? Eu fiz a seguinte pergunta: Camusim é um lugar quente ou é um lugar frio? Dependendo da opinião da pessoa, pode ser frio e quente. Exatamente. Nós vimos que uma pessoa que sempre viveu num lugar muito frio, quando chega em Camusim, vai dizer que é quente. E uma pessoa que viveu num lugar muito quente, quando chegar em Camusim, vai dizer que é frio. E a gente não pode dizer que uma das duas está errada, né? As duas estão certas. Por quê? Porque para os sofistas, a verdade ela é relativa. A verdade ela depende da experiência, a verdade ela depende do ponto de vista, a verdade ela depende da opinião. Então não existe uma verdade universal. Não existe uma verdade que sirva para todo mundo. A verdade, ela é algo que a gente vai se adaptando, certo? Então, resposta correta, letra C, de coelho. Só tem letra C, é? Não, né? Só a terceira que foi a letra A, o resto foi letra C. Vamos aqui para a quinta. Vou ler a quinta. A grande crítica de Sócrates em relação aos sofistas se dava no âmbito da política. Olha aí, ó. Se você lesse a quinta, você respondia a quarta. Segundo ele, os sofistas, segundo ele, os sofistas, olha, tem alguém me ligando aqui, peraí. Pronto. Vou começar de novo. A grande crítica de Sócrates em relação aos sofistas se dava no âmbito da política. Segundo ele, os sofistas não tinham responsabilidade com a verdade ou o bem da cidade, da polis. De fato, o único objetivo era ensinar a arte do discurso, mesmo que este fosse baseado na mentira, ou, em termos mais atuais, nas fake news. Então, o que Sócrates está dizendo é o seguinte: olha, os sofistas eles não estão interessados em saber se a pessoa que eles estão ensinando, se ela está aprendendo a falar, a discursar por um motivo bom ou um motivo ruim. Os sofistas eles não estavam interessados nisso. Porque pode ser que eu queira aprender a discursar para enganar o povo. Pode ser que eu queira discursar para tentar convencer o povo de uma ideia ruim, certo? Só que os sofistas eles não estavam preocupados com isso. Eles ensinavam a arte da oratória e da retórica para qualquer pessoa, desde que ela pudesse pagar. Então é muito provável que alguns alunos dos sofistas tenham sido pessoas que não tinham uma boa intenção. Pode ser, né? Assim como hoje a gente percebe que tem políticos que falam muito bonito, Ave Maria, prometem coisas que a gente só falta chorar quando eles estão falando. Mas a gente percebe que
quando eles conseguem chegar no poder, eles fazem tudo ao contrário, fazem tudo diferente. E a gente fica que nem abestado, fica que nem palhaço, se perguntando, né? Assim, vale, como eu pude acreditar nessa pessoa? Como eu pude ter sido enganado, né? Então, essa era a crítica de Sócrates. Vão juntando aí as críticas do Sócrates, né? A primeira crítica é porque os sofistas cobravam para ensinar, e a segunda crítica é justamente porque os sofistas eles não tinham um compromisso com a justiça, não tinham um compromisso com a bondade. Eles não estavam nem aí se aquilo que eles estavam ensinando, se a pessoa que estava recebendo ela tinha uma boa intenção ou não. Tal prática parece persistir até os dias de hoje, onde políticos apelam para discursos que satisfazem grande parcela da população, mas que não possuem compromisso com aquilo que é verdadeiro, belo, bom e justo. Em relação aos sofistas, assinale a alternativa que corresponde às disciplinas ou artes que eles ensinavam aos seus alunos, né? Aí aqui eu botei um exemplo, né, do que a questão está dizendo. Temos aqui um político, e ele está dizendo assim, né? Gosto de estar no meio do povo. Olha a cara do povo aqui, né? Todo feliz, todo alegre. Aí tem aqui o Covid-19. Eu também. Só para ilustrar um pouco, né? Então, pessoal, quais eram as duas disciplinas ensinadas pelos sofistas? Letra D. Letra D, retórica Eu e também botei letra D. oratória. O que é que significa a palavra retórica? Retórica significa o quê, gente? É a famosa... É o famoso o quê? Retórica. É a famosa lábia. É o famoso queixo. Uma pessoa retórica é alguém que convence, tem uma capacidade de convencer incrível. Sabe aquela pessoa que tem aquela lábia, né? E oratória, gente, é a capacidade de saber falar bem em público, ok? Retórica, arte de convencer. Oratória, capacidade de falar em público. Resposta correta, letra D, de dedada, ok? Sexta questão. Ao perguntarmos para que serve uma faca, poderíamos rapidamente dizer que a sua única utilidade ou essência seria cortar alimentos. Afinal de contas, este é o objetivo de quem a fabrica. Então, se você vai lá na Tramontina, que é uma famosa marca de utensílios de cozinha, e você perguntar para eles, né, para que serve uma faca, eles vão dizer que fizeram aquela faca com o objetivo de cortar alimentos, verduras, legumes e etc. No entanto, na medida em que o consumidor passa a ter nas mãos o objeto, ele passa a ser o definidor do seu destino. Talvez a faca sirva como um objeto de decoração somente, ou, no pior dos casos, para ferir ou tirar a vida de alguém. Está nas mãos de quem a possui. Cabe a cada um decidir. Observando que os sofistas refletiram acerca da verdade, assinale a alternativa correta. Então, vocês compreenderam aí, gente, o que o enunciado da questão está explicando? Alguém poderia me dizer, rapidamente? O que o enunciado da questão está explicando? Rapidamente. Mais alguém? Que cada um tem a sua verdade. Sei lá, alguma coisa Exatamente. desse tipo.
que eu não posso dizer que a única verdade da faca sobre a faca é que ela serve para cortar alimentos. Ela também serve para cortar alimentos. Mas dependendo de quem faça o uso, ela pode ter uma outra utilidade. Eu posso botar ela para enfeitar minha cozinha, eu posso Mata uma usar ela pessoa. para matar, ferir uma pessoa. Depende de quem está usando, né? Então, sabendo disso, qual é a alternativa correta das 4 alternativas aqui? A letra A verdade depende da intenção, da vontade, da necessidade de cada pessoa, sendo relativa. B, a verdade não existe. C, a verdade necessita se amparar naquilo que é eterno e imutável, estando todavia na essência e não na aparência. E letra D, a verdade é impossível de se alcançar. E aí, A, B, C ou D? Letra A. Letra A verdade depende da intenção, da vontade, da necessidade de cada pessoa, sendo relativa. Lembrando que isso aqui é na visão dos sofistas, ok? Na visão dos sofistas. Resposta correta, letra A. 7ª questão. Olha só o enunciado da 7ª questão, gente. É maravilhoso. É possível que ao longo da nossa vida tenhamos que dizer eu te amo para mais de uma pessoa, não ao mesmo tempo, mas em fases diferentes da vida. Talvez com 15 anos você tenha um namorado ou namorada, aos 18 tenha outro ou outra, aos 25, aos 30. Quando realmente achar alguém que se encaixa com você, se é que você vai achar, irá refletir sobre como foi capaz de se declarar para tantas pessoas erradas. Será que sou uma pessoa ruim? Você talvez se pergunte. Ao refletir sobre o nosso conteúdo, assinale a alternativa que mais corresponde a uma possível explicação dada pelos sofistas sobre o problema de dizer eu te amo para pessoas diferentes. Aí eu coloquei aqui um memezinho, né? Vocês podem ler aí. E aí, qual é a alternativa correta? Letra A. A gente tem é que enganar mesmo, não precisa se preocupar, tem que meter o louco. Letra B. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Letra Essas C. opções aí, professor, é a melhor. Letra C. Dizer eu te amo é uma infantilidade em um mundo cada vez mais artificial, onde as pessoas não respeitam mais aquele amor romântico da época dos nossos avós. E letra D. Dizer eu te amo para pessoas diferentes não significa ser ruim, mas sim autêntico ao expressar sua necessidade e vontade de momento. Como as necessidades e vontades mudam, a gente acaba mudando de opinião. E aí, gente? De acordo Letra com o D? Essa que eu pensamento errei. dos Eu marquei letra sofistas. D. Professor, quem errou essa aí foi só falta de atenção, porque tá na cara que é a letra B, né? Isso aí você deu de graça. Letra B de bola. Com certeza. E aí, gente? Vocês acham que é a letra B de bola? Alguém concorda? Eu coloquei letra D, professor, não sei se tá certo. Vejam bem, ó. Aqui não está pedindo a visão de vocês, certo? Professor, eu falei com Tá, ironia, você tá ligado, né? tá pedindo aqui, ó, a visão dos sofistas para o problema, ok? Então vejamos, ó. Pensa aí que eu errei mesmo. Vocês têm que ter muito cuidado com isso, tá? Professor, você tá Resposta parecendo correta minha mãe aqui. quando eu falo uma brincadeira. Sou igual, agora eu sou igual Sócrates, não gosto dos sofistas. Resposta correta, letra D de dedada. Tá certo? Professor, desde essa palavra. É esse. Porque, ó, não é porque você diz eu te amo para pessoas diferentes ao longo da sua vida que você é uma pessoa ruim, maléfica, horrível, não. Se a opinião é uma coisa que muda, se o sentimento é uma coisa que muda,
significa então que você vai falar eu te amo para pessoas diferentes. E muitas vezes vai dizer eu te amo ou eu te odeio para a mesma pessoa. Não tem nada de errado nisso, de acordo com o pensamento dos sofistas, ok? Então, a resposta correta aqui é a letra D de dado, ou de dedado, tá bom? Vamos para a oitava, a nona e a décima, que é só para dizer se é verdadeiro ou falso. Eu botei tudo verdadeiro, foi aí o meu erro. Vamos lá. A conhecida frase, o homem é a medida de todas as coisas, surgiu dos ensinamentos sofistas. Verdadeiro ou falso? Eu botei Verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro, né, gente? Quem foi que afirmou essa frase aí? Vocês lembram? Lembram o nome do filósofo? Não. Se eu não me engano, não começa com P, mas eu não lembro o nome dele, não. Parece com Pitágoras. Exatamente, mas eu não lembro, não. É Protágoras. Vocês não podem esquecer, não, viu, gente? Protágoras, que foi o mais importante dos sofistas, é considerado o pai dos sofistas, ele afirmou essa frase: o homem é a medida de todas as coisas. Então, essa resposta aqui, ela é verdadeira. E o que é que significa essa frase? O homem é a medida de todas as coisas. Essa frase significa que as coisas, elas não possuem uma única essência, uma única verdade. Cada pessoa, de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua intenção, é que define o que as coisas são e o que as coisas não são. Ok? Então, oitava é verdadeira. Nona questão. O foco central de seus ensinamentos concentrava-se no logos ou discurso, ou foco em estratégias de argumentação. Verdadeiro ou falso? Os sofistas concentravam-se apenas em Verdadeiro. estratégias de argumentação? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Os Agora eu tô sofistas, procurando qual eu errei. os sofistas, eles não tinham esse compromisso com a justiça. Eles não tinham compromisso com a verdade universal, com a bondade, né? Eles centralizavam a arte deles apenas em estratégias de argumentação. Verdadeiro, ok? Vamos para a última, a décima. Os sofistas se compunham de grupos de mestres que viajavam de cidade em cidade, realizando aparições públicas, discursos, para atrair estudantes, de quem cobravam taxas para oferecer-lhes educação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeira. Muito verdadeiro, né, gente? Essa Professor do questão céu, aqui. agora eu tô me perguntando que questão eu errei. Depois eu posso te dizer. Manda uma mensagem no Tem que privado, botar viu? um pontinho lá, viu? Eu sei que você Beleza, gosta de gente? mim. Tá. Então, gosto, meu irmão. Adoro. Ai, Maria. É louco. Então, resposta da décima, verdadeiro. Beleza, gente? Então, com essa questão, nós encerramos por aqui. Mais tarde. Ah, pode falar. Frequência. Ah, eu tirei o print, viu? Não estou fazendo frequência, não. Estou tirando os prints agora, para saber quem é que está presente. Mas se alguém quiser botar aí, mas eu estou tirando os Não, prints. professor, tem frequência, pelo amor de Deus. Ah! Eu acho mais prático tirar o print, beleza? Na semana que vem, pessoal, a gente vai começar Sócrates, esse filósofo tão interessante e tão importante. Tá bom? Já mandei o slide, peço que vocês copiem no caderno. Mais tarde, eu vou mandar para vocês o vídeo lá do dono da Boticário dizendo, né, explicando como foi que a empresa dele começou. E aí vai ter uma pequena atividade referente ao vídeo. Beleza?
Espero que vocês tenham gostado Tá aí da bom. correção. E espero também na semana que vem estar bem melhor para a gente ter as nossas aulinhas aí normalmente. Beleza? Tá, Muito tchau, obrigado pela beijo, boa noite, boa participação. tarde. Até a próxima, bom fim de semana. Se cuidem, viu? Tá bom. Boa Tchau. noite. Aumente Tchau, um pouco professor. a minha nota. Tchau e melhores. Tchau. Valeu, obrigado. Tchau, professor. Tchau, meu irmão. Tchau, meu irmão.